Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25, Café Corporativo especial nessa semana. Novamente nós trazemos duas pessoas, dois especialistas, duas pessoas muito interessantes e nós vamos falar hoje a respeito de previdência. Mas surpresa, já vocês vão entender que tipo de previdência. Nós vamos receber hoje no Café Corporativo aqui à minha esquerda o Fábio e à minha direita o Cristiano. Fábio, seja bem-vindo ao Café Corporativo. Cristiano, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Aguinaldo. É isso aí. O Fábio Biral, formado em Economia pela Facamp, ele é certificado no Programa de Qualidade Operacional da BMF, Bovespa, e CPA 20, Ambima, sócio, diretor de operações na Miura Investimentos, responsável pelas áreas de produtos, operações, back-office e atua na área desde 2009. O Fábio é amigo do Diego Ramiro, que esteve aqui também, né? Isso. Trabalham juntos. E o Cristiano Henrique Pereira. Cristiano, que é o nosso grande amigo Cristiano, casado com a Denise, ele é pai do José Paulo. Ele é graduado pela PUC Campinas no ano de 2003. Ele é advogado e sócio do escritório MPA, Menezelli Pereira Advogados Associados. Dois grandes amigos que nós nos encontramos quase todas as semanas, onde nós trocamos bastante figurinha, bastante ideia, como a gente costuma dizer, e hoje nós vamos falar sobre previdência. O Fábio é especialista em previdência privada e o Dr. Cristiano é um advogado especialista em previdência social. Então eu gostaria de começar perguntando para o Cristiano o que é a tal da previdência social, Cristiano. Vamos lá então. A previdência social nada mais é, escapando aí todas as questões técnicas, do que um seguro social. Ela existe para quê? Para garantir uma remuneração para aquelas pessoas que não têm, por alguma razão da vida, um acidente, uma doença ou então até mesmo um óbito, condições de receber a remuneração em razão da atividade que exercia. De um modo geral, isso é a previdência social. Mas também o Brasil é um dos poucos países do mundo onde você também pode se aposentar depois de ter contribuído por 35 anos no caso dos homens e 30 as mulheres. Com isso, você garante que a pessoa possa se retirar para o seu aposento, que nada mais é do que a definição de aposentadoria de um modo geral. E, por outro lado, existe a previdência privada, né, Fábio? Exatamente. A previdência privada, também conhecida como previdência complementar, né, justamente por complementar a previdência social, ela nada mais é do que um fundo de investimento, onde as pessoas conseguem se planejar para o futuro. Ela não tem um teto de aposentadoria, ela não tem uma regra específica. Cada pessoa pode se aposentar da forma que quiser, montar o seu planejamento da forma que quiser, e sendo que esses fundos de previdência têm algumas especificidades que vamos conversar hoje. Então, legal. Então, significa que a previdência social é um seguro que o governo nos obriga, não sei se eu posso falar assim, Sim. a contribuir durante todo o período em que nós trabalhamos. Sim. E que vai ser resgatado em caso de sinistro, né, vamos chamar assim, Sim. ou no final da nossa jornada de trabalho, depois de alguns anos de contribuição. Isso, de forma bem ampla, a gente pode definir assim. Tá joia. E a previdência privada é um fundo. Exatamente, é um fundo de investimento, na verdade, como
qualquer outro. Nós temos o conhecimento normalmente nos bancos, principalmente aqueles fundos de aplicação automática, fundos DI. A Previdência não deixa de ser um fundo onde você contribui, onde você investe o seu dinheiro, sendo que ele tem algumas características específicas. As duas principais eu poderia dizer que a questão da sucessão, né? O dinheiro que você guarda na Previdência ele não entra em inventário, ele não passa por inventário em caso de falecimento, e você também tem uma vantagem tributária, ele é o único produto, o único fundo de investimento que na categoria de tributação regressiva chega em 10% de alíquota de imposto de renda. Então quer dizer que, deixa eu ver se eu entendi, algumas pessoas elas trabalham exclusivamente para se aposentar através da Previdência Social e outras fazem um fundo complementar que é para poder ter uma qualidade de vida melhor no momento que resolver parar de trabalhar. Isso, eu poderia dizer apenas 1% das pessoas, das famílias se aposentam mantendo o padrão de vida. Então a Previdência Complementar ela nada mais é do que um investimento onde você consegue montar um planejamento de longo prazo, guardar dinheiro para o longo prazo justamente para a época da aposentadoria. Ele não necessariamente a Previdência Privada vai virar renda lá na frente. Você pode inclusive resgatar o seu dinheiro, é um investimento comum. Você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento respeitando as regras de imposto de renda. Mas isso é possível e é muito mais fácil de montar um planejamento assim. Você não tem um teto, você não tem um mínimo, você monta o seu planejamento de acordo com a sua realidade. Quer dizer, tem algumas pessoas, inclusive, que resgatam esse fundo com o objetivo de investir em imóveis, porque entende que isso vai formar renda mais para frente. Sim, exatamente. Esse dinheiro pode ser usado a qualquer momento. Ele só tem algumas especificidades, então tem que tomar muito cuidado com o momento do resgate dessa previdência e até o intuito dela. Eu gosto de separar um pouco, não misturar o dinheiro do imóvel com o dinheiro da aposentadoria. A previdência privada é a caixinha do investimento de longo prazo. A gente tem um investimento de curto, de médio e de longo prazo. A previdência é justamente a caixinha do investimento de longo prazo. É aquele dinheiro de emergência que você vai guardar para uma necessidade lá na frente, para complementar mesmo a sua aposentadoria, a sua previdência social. Ok. Doutor Cristiano, nós sabemos que a previdência social é compulsória, ou seja, não tem a opção de não contribuir. Sim. Mas muitas pessoas contribuem sem absolutamente nenhuma expectativa de utilizar disso. Poxa, eu nem sei se eu vou me aposentar. Muita gente não acredita que irá se aposentar. Em função até dessa reforma da Previdência que está para acontecer. Chega a ser dispensável? Não chega a ser dispensável, principalmente porque a Previdência Social ela tem uma força muito grande na cobertura dos riscos extraordinários. Quando a pessoa fica doente, ela não consegue mais exercer a atividade laborativa dela. Como ela vai sobreviver? Como a família vai sobreviver? E nisso a Previdência garante a essa pessoa uma remuneração baseada, lógico, numa média salarial do que ela vem contribuindo. Até por isso, que diferente do que o Fábio falou, a Previdência Social ela não permite muito um planejamento, principalmente na cobertura dos riscos extraordinários, que é doença, acidente. Mas na aposentadoria, a aposentadoria ela só vai ser possível se a pessoa, ela só vai ser calculada, na verdade, em razão do que a pessoa contribuiu. Se a vida inteira ela contribuiu com um valor muito baixo, ela não consegue no final da vida complementar isso, a não ser através da previdência privada, de modo a garantir para ela um benefício no teto da Previdência hoje, que seria de 5.680, mais ou menos. Então, ela tem duas funções, a de garantir a aposentadoria e também de cobrir, de garantir essa remuneração para as famílias aí de um modo geral que são atingidas por esse risco, por essa doença, por esse óbito, até mesmo o nascimento pode ser colocado assim, porque a mãe não tem condição durante o período de parto, logo após o parto, de voltar ao trabalho, então ela precisa de uma remuneração. Essa é uma das principais funções da Previdência. Ok. Se a pessoa resolver, se ela tem uma condição de investimento boa e ela entende que esse risco, que ela está nesse risco de um acidente, alguma coisa assim, mas mesmo assim ela quer fazer um seguro de vida,
ela também tem a opção de fazer um seguro de vida. Ele funcionaria como da mesma forma que a Previdência Social, Fábio? Sim, o seguro de vida é extremamente importante justamente para garantir a sucessão. Na verdade, o seguro de vida nunca é importante para quem está fazendo, e sim para a família de quem ele está fazendo. Então, na verdade, se acontece alguma coisa, a família depende da renda daquele pai ou daquela mãe, vem acontecer alguma coisa no caminho, muitas vezes os filhos pequenos ou uma esposa que não trabalha, um marido que não trabalha, vem passar dificuldade. Então, o seguro de vida ele vem para blindar justamente esse patrimônio, ajudar inclusive em questão de inventário, toda essa parte burocrática e custosa que a família vai passar depois de algum acidente. Ok, muito bom. Agora, nós sabemos que existem diversos tipos, né, de investimento. Tem VGBL, tem PGBL, a própria Previdência Social tem o fator previdenciário. Você consegue rapidamente explicar para a gente o que é esse tal fator previdenciário, Cristiano? O fator previdenciário ele surgiu em 99, quando o governo percebeu que a nossa Previdência não tinha uma preocupação atuarial. Ou seja, no cálculo do benefício não se levava em conta o que na verdade, a idade, a expectativa de vida da pessoa, e isso foi incluído na fórmula do cálculo. Então, a pessoa que vai se aposentar hoje com 55 anos de idade e 35 de contribuição, ela tem uma perda de 30%. Por quê? Porque ela vai receber por mais tempo. Essa é a grande preocupação e essa é a grande função, na verdade, do fator previdenciário. Muito bom. No segundo bloco, nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre os investimentos de previdência privada e eu tenho também algumas dúvidas para tirar com o Dr. Cristiano. Até daqui a pouco. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Esse comercial da Uptime é muito bonito, né? Muito bacana. Voltamos aqui então para o segundo bloco do Café Corporativo com Fábio Biral e com o Cristiano Pereira, Dr. Cristiano Pereira. Fábio, conta pra gente qual é a diferença entre aquelas duas sopas de letrinhas, né? VGBL e PGBL. Justamente, é uma sopa de letrinha. Sem grandes detalhes sobre o VGBL e PGBL, vamos tentar entender o básico. A ideia do PGBL é abatimento de imposto de renda. Então, quem faz declaração completa de imposto de renda, ele tem a possibilidade de reduzir um pouco essa renda tributável na declaração do imposto de renda. Eu gosto de chamar, na verdade, não de dedução de imposto, mas de adiamento, porque, na verdade, o PGBL, quando é feito o resgate dele no final da história, né, onde a hora que você quer chegar na sua aposentadoria, quando você vai fazer um resgate, você paga imposto de renda sobre o volume total aplicado e não sobre o lucro. Então, na verdade, você gerou adiamentos, você gerou abatimentos durante as contribuições, durante sua vida, mas lá no final você vai pagar imposto de renda sobre o volume total. Isso vai gerar uma certa redução aí no volume que você tem aplicado, mas não deixa de ser uma vantagem. Agora, quem não faz declaração completa, não tem sentido fazer um PGBL. Você precisaria fazer um VGBL. Com V, né? Exatamente. O V do quê? De vida. Vida. Justamente. Então, é justamente um produto para cuidar da sua vida lá na frente. É a questão da transição. O VGBL ele tem um imposto um pouco diferente. O imposto dele é cobrado só sobre o lucro do investimento que você fez. Ambos são fundos, não é? Então, você tem um juros incidindo durante toda a sua vida, você está remunerando esse dinheiro que você guardou e lá no final você vai pagar o imposto de renda dentro da tributação que você escolheu no início. É importante essa escolha da tributação. Existe a tributação progressiva e a tributação regressiva.
Via de regra, quem não pretende tornar uma renda desse VGBL, é importante a tributação regressiva, justamente pelo que comentamos aqui no primeiro bloco, da alíquota de 10%. Então, após 8 anos de contribuição, a sua previdência vai cair numa alíquota de 10% de imposto de renda, que é uma alíquota baixa, né, para a realidade dos investimentos. Agora, quem vai tornar uma renda esse investimento que você fez durante toda a sua vida, às vezes a tributação progressiva é interessante. Você vai pagar 15% no resgate, mas ela se ajusta à sua alíquota de verdade do imposto de renda. Muito legal. Agora, o doutor Cristiano disse que não dá para planejar aposentadoria através do governo, correto? Correto. Mas as pessoas, muitas vezes, elas perdem oportunidade de tempo de contribuição. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha por um período como autônomo, mas não se formaliza. Ela está perdendo tempo, não está? Está perdendo tempo. A contribuição do autônomo ela é importantíssima. Sem ela, esse período ele não vai ser contado para fins de concessão do benefício dele. Certo? A dona de casa, por exemplo, ela pode contribuir. Pode se aposentar, pode contribuir, pode se aposentar sem problema nenhum. Basta, e nesse caso, é um dos poucos casos onde é possível um certo planejamento. E por quê? Porque a contribuição dela vai ser baseada numa declaração que ela fizer. Ela entende que consegue pagar uma contribuição de 20% sobre R$3.000. Se ela verter isso durante todo o período de vida dela, ela vai garantir proporcionalmente, no final da vida, um benefício de mais ou menos esse valor. Ou seja, eu não preciso ter renda diretamente para mim, para eu poder contribuir. Inclusive, eu acompanhei um caso de uma senhora, que com certeza está nos assistindo, onde ela passou a vida toda trabalhando como dona de casa, sem fazer nenhum tipo de contribuição, e quando estava lá perto dos 55 anos, mais ou menos, ela começou a contribuir e aí tem um mínimo de 15 anos. Exatamente. Sem os 15 anos de contribuição, ela não vai conseguir se aposentar hoje em dia. Tá? E desculpa te cortar, mas essa senhora, inclusive, ela foi buscar provas de que ela trabalhou em trabalho rural no início da sua vida adulta. Sim. O trabalho rural, como todo trabalho, ele permite que esse tempo seja contado para aposentadoria. Eu trabalho com isso há 13 anos, então a gente vê muito imigrante do Nordeste ou de outras regiões do sul do país que vêm para o estado de São Paulo em busca de outras oportunidades, só que trabalharam desde a infância com seus pais. Esse período ele pode sim ser contado para fins de concessão da aposentadoria e qual a vantagem disso? Isso antecipa o momento da aposentadoria. Nesse sentido, a gente consegue até um certo planejamento. Mas quando eu digo que é impossível planejar, é que na Previdência Complementar, você consegue estabelecer os valores que você vai contribuir e, entre aspas, o valor que vai receber. Na Previdência Social, não. Sua contribuição é baseada na sua remuneração e ela sofre modificações ao longo do tempo, em razão do governo, em razão da inflação. Então, no final das contas, muitas vezes quem contribuiu a vida inteira pelo teto não vai receber o teto da Previdência hoje. Depois de 10 anos de aposentado, ele pode não estar recebendo mais. No momento da concessão, ele já não vai receber. Doutor Cristiano, qual que é a sua opinião a respeito dessa reforma da Previdência que nós estamos prestes a viver? De um modo geral, a gente fala lá no escritório que a gente é contrário à reforma. E contrário por quê? Lógico, a gente entende todas as justificativas financeiras, a gente entende todos os argumentos do governo da existência desse rombo, mas a gente vive a realidade do trabalhador que vai nos procurar, que com 55 anos já não tem mais lugar no mercado de trabalho. Um soldador, principalmente o trabalhador braçal, ele tem muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho depois dessa idade e até, nesses casos, a aposentadoria vem e substitui a renda mesmo. Muito bom. E a sua opinião, Fábio? Posso ficar em cima do muro, Aguinaldo? Pode, na verdade, eu acho que eu tenho um lado contra e um lado a favor. Eu acho que o meu lado a favor da reforma da Previdência, eu acho que a expectativa de vida, a gente já comentou aqui, mudou muito. Na verdade, o tempo vai passando e eu acho que tudo merece uma reavaliação. Tanto uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, eu acho que sempre é bem-vindo uma reavaliação. Mas, para ser justo, eu acho que todas as classes de trabalhador deviam participar da reforma da Previdência. E eu não acho, sinceramente,
que a falta de dinheiro do governo vem da Previdência. A gente tem visto aí tanto escândalo de corrupção, a gente tem visto tanta má gestão de empresa. Eu acho que se talvez o Brasil fosse melhor gerido, seria uma solução aí talvez para não haver uma reforma tão drástica. Fábio, você acredita que a nossa geração vai se aposentar? Eu acredito, eu acho que o que falta, na verdade, no Brasil é um pouco de planejamento financeiro. A nossa geração ela já está num momento de transição, eu vejo, pelo menos pelos meus clientes, a nossa idade já é uma geração que tem muito acesso à informação. Então, cada vez mais as pessoas estão tentando se planejar, buscando investimentos, buscando guardar dinheiro aí de longo prazo, né, para chegar no momento de aposentadoria. Acho que daqui para frente as coisas vão melhorar bastante. Esse acesso à informação está facilitando bastante essa questão. Doutor Cristiano, como especialista na Previdência Social, nossa geração vai se aposentar? Vai se aposentar sim, mas eu recomendo a todo mundo que realmente, como o Fábio colocou, busque outras formas de complementação de renda. Não dependam exclusivamente da remuneração oferida pela Previdência Social, que a tendência é que ela vá diminuindo e represente cada vez menos uma realidade que te permita manter o seu padrão de vida. Muito bom. Eu acredito que esse programa de hoje trouxe, além de um bate-papo gostoso, trouxe muita informação. Doutor Cristiano, muito obrigado por ter vindo. Fábio, obrigado por ter vindo de novo. Nós tivemos aí a oportunidade de conversar com duas pessoas tecnicamente muito preparadas para esse assunto. E agora nós vamos lá para o Mais Cafeína, vamos lá para o Conde. Essa dupla com certeza vai me acompanhar, vai conhecer um lugar fantástico, de muito bom gosto, e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de previdência social e de previdência privada e de planos para aposentadoria. Não percam o Mais Cafeína, daqui a pouco depois do Caresia. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em março de 2016, que equiparou a taxa condominial a título extrajudicial executável, diminuiu drasticamente o tempo para essas cobranças. Hoje, após o inadimplente ser citado, ele terá 3 dias para quitação do débito ou oferecer recurso. Eu sou Aldo Caresia e até a semana que vem com novas informações. Mais Cafeína, aqui na Barbearia O Conde, essa barbearia que é a mais rock and roll, a mais charmosa aqui da região, um lugar incrível que com certeza você precisa conhecer. E não é só para homem não, se você mulher quiser vir aqui conhecer, tomar um café aqui no Conde, traz seu marido, traz seu namorado, vai valer a pena. E até inspirado aqui nesse ambiente que nós temos aqui, que é um ambiente que foi pensado para trazer, para acolher as pessoas. Nós falamos muito a respeito de empreendedorismo, nós falamos muito aqui a respeito de planejamento empresarial. E um dos planejamentos que o empresário, principalmente aquele micro, pequeno empresário precisa ter, é de um momento que ele for se aposentar. E o planejamento dessa aposentadoria precisa ser feito. Se você tem condições de ter uma previdência privada, tenha, faça. Não precisa ser empresário para isso. Você que é um profissional dentro de uma empresa e entende que você precisa se planejar lá para o futuro, faça sim uma previdência privada. Agora, vamos voltar a falar sobre o empresário. O empresário ele tem, como vocês talvez acompanharam no programa com o Marcos Francisco, lá, programa 10 ou 11 com o Marcos Francisco, onde ele explicava a diferença entre DL e Prolabore. DL, distribuição de lucros do empresário. Ele não paga imposto sobre isso e também não contribui para o INSS. Prolabore, que é o salário dele, ali está a contribuição. A porcentagem em cima daquele valor do Prolabore. E muitas vezes o empresário fica confuso em definir se ele coloca um Prolabore mais alto para poder contribuir mais e, consequentemente, se aposentar
com um valor maior no momento da aposentadoria, ou se ele coloca um prolabore baixinho e paga pouquinho porque ele não tem realmente expectativa de se aposentar. Uma vez eu conversei sobre isso com o professor Quintiliano. Procura na internet que você vai saber quem é, um especialista em administração de empresas e finanças. E ele deu a seguinte dica. Primeiro, você quer contribuir com um valor maior? Faça, mas nunca acima do teto. Porque tudo aquilo que você contribuir com o INSS acima do teto não vai te trazer retorno. Então essa é a dica do Café Corporativo de hoje, do Mais Cafeína. Acompanhe o nosso programa no Canal 25, no www.canal25.com.br, mas também se inscreva no nosso YouTube. Através da sua inscrição no nosso YouTube, você recebe todos os programas assim que eles forem publicados na internet. E é a oportunidade que você tem de fazer uma universidade sem sair de casa. Então, até a próxima semana, quando nós vamos falar sobre um outro assunto muito interessante aqui no Café Corporativo. Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.